Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de desenvolvimento web. A gente está no nosso módulo de HTML e hoje a gente vai falar sobre imagens. Vamos lá para o nosso VS Code. Então aqui no VS Code a primeira coisa que eu vou fazer é apagar as informações que a gente colocou na aula anterior de links e já minimizar aqui e abrir a nosso navegador para a gente visualizar em tempo real o que a gente vai fazer aqui, tá? E para a gente adicionar uma imagem, a nossa tag é img com o atributo src, que src é de source, de origem. Então a gente vai informar para o VS Code a origem do nosso arquivo, que seria a mesma coisa que a gente faz no caminho do link, tá? Então a gente vai vir img src, colocar um igual, e entre parênteses a gente vai colocar o caminho. No caso é ponto barra arquivos barra carro.jpg, que é o arquivo que eu subi aqui na nossa pastinha de arquivos. Vamos fechar aqui. A tag imagem, a tag img, ela já é uma tag que não precisa de fechamento. Tá? Então essa tag aqui, ela já não precisa fazer um barra img. Então se eu colocar uma barra aqui, vocês podem ver que ele vai tentar fechar o body, porque a tag img ela não precisa de fechamento, ela é uma tag de fechamento automático. A gente pode ver que adicionou aqui a imagem do carro, mas ele está bem grande. Então a gente pode fazer uma coisa aqui, que é adicionar um outro atributo, dizendo qual que vai ser a largura e qual que vai ser a altura dessa imagem. Então aqui na frente a gente vai colocar o width, que quer dizer largura. Eu posso colocar uma largura de 500 pixels, que é 500 px. E vocês podem ver que ela diminuiu o tamanho, a imagem aqui, e manteve a proporção de altura e largura. Toda vez que eu colocar apenas a largura ou apenas a altura, se eu colocar aqui, ao invés desse width, eu colocar o height ou height, eu vou setar aqui a altura. Se eu colocar aqui 300 pixels, ele setou uma altura de 300 e ele manteve a proporção da largura. Vocês podem ver que a imagem não se distorceu. Porém, se eu colocar aqui um height de 300 pixels e um width de 300 pixels, a imagem ela vai ficar distorcida, porque a imagem ela não é uma imagem quadrada, tá? Ela é uma imagem retangular. Então, toda vez que a gente for fazer uma alteração, a gente tem que lembrar da proporcionalidade e se a imagem ela não vai ficar distorcida, certo? Então eu vou deixar ela somente com a altura setada aqui. E vocês podem ver que ela é uma imagem que está dentro do nosso site aqui. Ela está dentro da nossa pastinha de arquivos. Eu consigo também anexar uma imagem que está fora dos nossos arquivos. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com o link externo. A gente vai vir aqui, vou dar até um BR aqui para a gente quebrar uma linha. Eu vou adicionar novamente img src. Só que aqui dentro eu vou colocar um link externo. Eu já deixei até aqui separado uma imagem. Então eu vou copiar o link dela. E vou colar aqui dentro. E vocês podem ver que funciona da mesma maneira. Então a gente adicionou duas imagens aqui. Só que uma delas está dentro dos nossos arquivos do site. E a outra está numa pasta externa, né? No caso aqui está hospedada num site da internet. Então a gente pode pegar qualquer imagem da internet e adicionar no nosso site. Só que lembrando, se um dia esse site ficar fora do ar, a gente vai perder esse arquivo. E eu vou mostrar um outro atributo importante para vocês caso isso aconteça. Então aqui, antes de img src, a gente vai colocar um atributo chamado out. O que é esse atributo out? Esse atributo out, ele quer dizer que eu vou inserir um texto alternativo a esta imagem. No caso, a primeira imagem eu vou colocar aqui carro vermelho. E a imagem de baixo, eu vou colocar aqui disco voador. Salvei, vocês podem ver que não fez diferença nenhuma, mas se por um acaso essa imagem vier a quebrar, ou o site que a gente colocou sair fora do ar, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou apagar um trecho dessa imagem e vocês podem ver que a imagem já não existe mais no nosso site, porém ali ele está escrito disco voador. Então isso aí é ótimo, uma referência para a gente entender o que era que tinha ali e não está mais. Vocês podem ver até que tem uma imagenzinha como se estivesse faltando.
E a gente colocou ali, ó, não consigo nem clicar porque é simplesmente uma informação. Então, ele é importante porque a pessoa vai saber o que tinha ali, às vezes era um botão, às vezes era uma informação importante que estava em forma de imagem. Então, a gente sempre tem que colocar aqui um texto alternativo para identificar as nossas imagens. E agora, vamos apagar aqui essa última imagem aqui do disco voador. Vamos deixar só o nosso carro. E eu vou mostrar para vocês uma outra tag, que é a tag Figure. A tag Figure. E o que essa tag faz? Eu abri ela aqui, eu vou colocar o carro dentro dela. Figure significa figura. Vocês podem ver que ele recebeu uma margem aqui, que é a margem padrão dessa tag. Depois, mais para frente, a gente vai aprender como que tira tudo isso, todas essas propriedades padrão das tags a gente vai tirar no início com o CSS, mas por enquanto a gente está aprendendo só as tags e os atributos. Então aqui a gente colocou ele dentro da tag Figure e a gente vai fazer algo que a gente vê em muitos sites de notícias por aí, que é a legenda da imagem. Então a gente chega aqui embaixo da imagem, eu vou colocar uma outra tag chamada Fig Caption, tá? Então, dentro desse Fig Caption aqui, eu vou colocar carro vermelho do ano de 2023. Vocês podem ver que ele ficou bem embaixo da imagem, como se fosse uma legenda. Se isso aqui tivesse fora, eu vou até mostrar para vocês que não ficaria igual. Olha lá. Ele ia respeitar a margem do documento, tá? Então, ele realmente, esse Fig Caption é para ele ficar junto com a imagem, como se fosse uma legenda. Eu dei um Ctrl Z aqui, ó, e voltei, e agora ele fica como se fosse uma legenda da própria imagem, ó. Os dois estão dentro de uma figura. Então eu consigo pegar isso aqui e colocar várias figuras aqui com diferentes legendas. Certo, pessoal? Essa aula aqui foi somente sobre isso. Eu queria deixar claro para vocês como que coloca uma imagem no site, como faz para colocar uma legenda nela. E isso aqui já pode mais para frente até se transformar aqui em uma notícia, né? Vocês podem ver aqueles sites de notícias que tem um cabeçalho aqui, título da notícia. Ó, o título da notícia, a imagem aqui embaixo e algum texto aqui, ó, referente ao conteúdo, ao conteúdo da notícia. E a imagem embaixo, ó, vou até apagar esse outro carro. E olha que legal. Isso aqui já vai se transformando em algo que a gente consegue visualizar, que a gente consegue falar, nossa, isso aqui vai transformar num site, alguma coisa assim. Mais para frente a gente vai fazer o projeto nosso, tá? Vocês podem esperar, por enquanto a gente está bem técnico, mas a gente vai trabalhar em cima de um site, a gente vai criar um site juntos, beleza? Vamos aguardar para a próxima aula, a gente vai vir com coisas muito mais avançadas mais para frente, mas por enquanto a gente está criando a nossa base. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.